que ocorre no caso da Zambelli? Ela é cidadã italiana, ela tem toda a permissão para viver no país como uma cidadã que ela é, e mesmo com acusação e pedido de prisão proveniente do Brasil, o certo seria as autoridades italianas passarem a investigar o caso dela, ver se caberia prisão, né? E a partir disso, então, ela seria avisada para se entregar e depois, sim, você ter a prisão. Não foi isso que aconteceu. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo um narcotraficante, se ele chegar e falar assim, ó, eu falo isso porque eu conheço advogados de imigração aqui que já conseguiram fazer com que pessoas com crimes graves nos Estados Unidos alegassem violações de direitos humanos fundamentais no Brasil e o cara pagou pena aqui. Tá? Só para... Tô falando crime, né? Crimes que realmente não é o caso da Zambelli. A Zambelli não é crime, né? O caso dela. O caso dela é, para quem não sabe, a Zambelli, o Chiquinho já explicou isso, né? O caso da Zambelli, ele só tem pedido de prisão, inclusive antes do resultado do julgamento, porque o Alexandre de Moraes inventou o tal do abolição do Estado Democrático de Direito no crime dela. E aí somou. E com essa soma, aí sim é que dá o período de... que aí daria 10 anos. 10 anos e aí sim da prisão, né? Eu não sou advogado, o Chiquinho já explicou isso aí em detalhes. Ele e o André Marcília também já falou isso. Enfim, o caso da Zambelli ela tem o caso do hacker, e aí o Alexandre de Moraes jogou ali no meio, abolição do Estado Democrático de Direito, e isso aumentou a pena dela. Então, o julgamento em si é um julgamento viciado, né? Um julgamento que, na verdade, é uma perseguição política. Então, a ditadura brasileira, ela está usando de meios cruéis com as pessoas por causa do meu êxito e por causa do êxito do Oswaldo Eustáquio. Então, eles foram aprendendo como cercear as medidas que poderiam dar liberdade a uma pessoa que precisa de ajuda. Então, vou dar um exemplo. O meu caso, eu deixo o Brasil em 2020, venho para os Estados Unidos como jornalista para cobrir as eleições americanas. No ano seguinte, o Alexandre de Moraes pede a minha prisão e a minha extradição, e eu sou obrigado, então, a deixar o meu status de jornalista nos Estados Unidos e precisei, então, aplicar para o asilo. E nesse asilo, óbvio, né? A única coisa que o Alexandre de Moraes tinha contra mim eram minhas palavras, minhas críticas, nem eram os palavrões nem nada, eram realmente as matérias que eu fazia, o que é pior, né? Antes ele tivesse colocado só os palavrões, né? Eu mando ele pra merda, etc. Não, ele fez pior, ele pegou a minha atividade jornalística e quis chamar isso de atividade de abolição ao Estado Democrático de Direito, divulgação de fake news. Pois bem, perdão, gente. Quando ele faz isso, o mínimo que se entende... Olha, eu não sou advogado. O mínimo que eu já entendia das leis americanas, eu falei, esse cara tá maluco. Ele é louco de querer me tirar dos Estados Unidos por aquilo que eu falo. Isso é impossível nos Estados Unidos. Impossível. Você não pode prender uma pessoa aqui nos Estados Unidos pelo que ela fala. Por mais absurdo que seja, não importa o que seja, a pessoa não pode ser presa nos Estados Unidos por aquilo que ela fala. Né? Falar não pode ser motivo de encarceramento de uma pessoa. E eu acho que assim deveria de ser no mundo inteiro. É algo meio óbvio.